Você segue a Jesus e mesmo assim ainda continua se sentindo sobrecarregada? Se sim, esse vídeo é para você e hoje a gente vai refletir um pouco sobre as nossas atitudes e sobre o porquê que mesmo seguindo a Cristo, nos sentimos tão sufocados no nosso dia a dia. Oi gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a produtividade excessiva tem nos deixado sobrecarregados e, na verdade, tem tirado o foco de onde verdadeiramente importa. Primeiramente, esse tema veio na minha cabeça depois de uma reflexão sobre algo que eu li nesse livro. Inclusive, vai ficar indicação, porque a maior parte do nosso vídeo hoje tem muito a ver com o que está escrito aqui e também com a caixinha de pergunta que eu abri lá na outra rede e vocês comentaram e pediram para que eu comentasse um pouco de como essa produtividade excessiva e irreal do Instagram tem nos frustrado e atrapalhado a nossa vida com o Senhor. Então, o nosso tema hoje é esse e eu não poderia deixar de trazer primeiramente para vocês a contextualização de um pouco do que a gente vai falar hoje, que está escrito nesse livro, né? Que é sobre a história de Marta e Maria. O livro se chama Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. E vocês que ainda não conhecem a história, eu vou ler um pouquinho, mas eu acho que quase todo mundo conhece, porque é uma história bíblica muito citada, e ela está escrita lá em Lucas 10, no versículo 38 ao 42. Então, abra a sua Bíblia que a gente vai ler juntas. Então, bora lá. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Porém, Marta estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. E o Senhor respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E, gente, esse texto, quando eu leio, ele me deixa muito assim reflexiva. Porque quantas vezes a gente não tem sido como Marta, desperdiçado o nosso tempo com o Senhor com tantas preocupações diárias. Seja ela com a nossa casa, seja ela com a igreja, escola, faculdade, trabalho. Hoje, em um mundo onde as redes sociais, elas impactam de forma direta na nossa vida e a realidade mostrada no Instagram, ela não é uma realidade completa, mas ela nos influencia muito e principalmente tem frustrado muito o nosso dia a dia e tem frustrado muito a nossa vida, causando até uma insatisfação com aquilo que a gente tem vivido. E como isso tem impactado tanto na nossa vida de intimidade com o Senhor. Assim como o Lucas fala sobre Marta, né, que Marta estava ocupada em servir a Cristo. Marta, ela era muito hospitaleira, então ela queria entregar o melhor para o Senhor e ela queria servir Ele com tudo que ela podia, mas ela esqueceu que antes de servir a Cristo, ela precisava conhecer mais do Senhor. E muitas vezes a gente tem essa impressão de que a gente precisa servir a Deus para que a gente não perca a Cristo. Mas as coisas não são assim. E como o Senhor responde a Marta, quem escolhe a melhor parte, essa não lhe será tirada. Então Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Ela escolheu priorizar o relacionamento com o Senhor. E nesse livro, ele fala um trecho que ele me impacta muito e que eu quero compartilhar com vocês. Está logo no início do livro, gente, na página 9. E fala assim: a intimidade da sala de estar de Maria teve com Jesus nunca resultará da agitação da cozinha de Marta. A agitação, por si só, causa distração. Vemos em Lucas 10:38 uma mulher com a virtude de hospitalidade. Marta abriu a sua casa para Jesus, mas isso não significa que ela automaticamente tenha aberto o seu coração. Em sua ânsia de servir a Jesus, ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo. Quantas vezes a gente não está mais preocupada com o checklist da nossa rotina do que em sentar uma hora e falar com o nosso Senhor, em sentar uma hora e ler a palavra do Senhor. Muitas vezes trazendo para a nossa realidade, que é diferente da que Marta e Maria vivem aqui, mas se encaixa perfeitamente na nossa vida hoje. Então, assim, Marta, ela estava
preocupada em servir a Deus. E muitas vezes a gente também está preocupada aqui em servir ao Senhor. A gente quer ter uma vida que glorifique ao Senhor, então a gente quer estudar muito, a gente quer trabalhar muito para que a gente possa ter sucesso profissional, a gente quer ter uma vida na igreja incrível, então a gente quer servir ao Senhor na igreja, quer ter um ministério na igreja e honrar o Senhor através dele. E às vezes a gente coloca isso até mesmo acima do nosso relacionamento com o Senhor. A gente tira um tempo do nosso dia para servir a Deus. A gente tira um tempo do nosso dia a dia para fazer todas as coisas, mas para sentar e ouvir a palavra do Senhor, para chegar e gastar um tempo em oração, a gente não tira. Às vezes a gente acaba negligenciando isso. Quando não fazemos, pior. Quando não fazemos apenas por um checklist nas redes sociais. E isso, gente, é preocupante e a gente precisa repensar sobre isso. Porque um relacionamento com o Senhor, ele é essencial para o servir ao Senhor. Porque não dá para servir um Deus que a gente não conhece. É importante conhecer o Deus que nós servimos, até para a gente entender como levar sobre a nossa vida esse jugo que é suave e ter esse fardo que é leve. Então a gente continua com essa falsa sensação de que quanto mais a gente fizer, mais a gente vai se sentir realizado. E aí a gente se encontra em uma correria louca, onde a gente para e pensa, meu Deus, mas para onde eu tô correndo? Será que realmente tem feito sentido? E esse livro, ele também conta uma história que eu quero compartilhar com vocês. Então, eu vou dar um resumo para vocês, mas eu indico muito a leitura desse livro. E essa história, ela conta o seguinte. Um dia, estava um homem em um jardim, em um bosque, em um vilarejo, eu não lembro ao certo, mas esse homem, ele tem um encontro com Jesus, com Deus. E aí, ele pergunta se Deus está precisando de algo. E ele fala que queria ajudar o Senhor de alguma forma, queria fazer algo para o Senhor. E Deus, ele fala, então ótimo, eu preciso que você leve essas 3 pedras para o topo da colina. E o rapaz, muito feliz em ajudar ou fazer algo por Deus, ele vê que as pedras não são tão pesadas e vê que a carroça que ele precisaria carregar está em bom estado. Então, o que ele faz? Ele diz ao Senhor que vai. E ele vai feliz da vida. Ele vai simplesmente cantando louvores ao Senhor, vai adorando. E ele vai subindo com tanta felicidade para o vilarejo para poder subir o alto da colina e colocar as pedras lá em cima, que era o que o Senhor pediu para ele, que no meio do caminho ele começa a encontrar algumas pessoas. Então ele encontra um homem que pergunta para onde ele está indo. E ele responde que está indo colocar essas pedras no alto da colina. E lá um rapaz pede para que ele leve mais umas 2 pedras, porque ele não teve tempo de conseguir levar. E ele, com alegria e muito feliz em estar fazendo algo para o Senhor, ele disse que poderia ajudar também esse irmão. Então ele pega e pede para que o homem coloque as pedras em sua carroça. Mais para frente, ele continua cantando ali os louvores e adorando ao Senhor. Ele encontra um velho amigo que estava com uma mala cheia de seixos. E ele pede para que esse amigo dele, que está subindo um monte, né, ele leve esses seixos, porque ele não ia conseguir. E ele queria muito ir, mas como o amigo dele estava subindo, ele pediu para que ele levasse. E aí, isso acontece mais uma vez e ele começa a subida da montanha. E aí começa a ficar muito pesado. Porque agora, afinal, ele não tinha só mais 3 pedras na carroça. Ele tinha as pedras dele, que o Senhor lhe entregou. Ele tinha a pedra de um conhecido. E ele tinha a mala de seixos de outro amigo. E aí esse homem subindo a montanha, ele começa a questionar o Senhor. Senhor, o Senhor me pediu algo que é pesado demais. Vocês estão se identificando com essa história? Porque eu me identifiquei demais, gente. E ele fala assim, Senhor, o fardo que o Senhor me deu é pesado demais. Eu não consigo sozinho. E ele começa a questionar o Senhor, a murmurar. E o Senhor aparece para ele e pergunta o porquê que ele tá assim. E ele começa a falar, né, pro Senhor que ele tá cansado, que ele não consegue sozinho. E o Senhor aponta pra carroça e pergunta, que pedras são essas? Aí ele começa, foi de um amigo, tal. Foi de um conhecido que pediu pra eu trazer. Ele pergunta, e que mala é essa? E aí, no final, ele vai respondendo, né, de quem são aquelas coisas, de quem aquilo pertence. E o Senhor pede para que ele tire da carroça e deixe ali. E ele fica preocupado, mas Senhor, essas pessoas confiaram isso a mim para eu subir. E o Senhor fala que cada um precisa levar o seu fardo.
e que ele não poderia levar o fardo dos outros. Que para que ele conseguisse fazer aquilo que o Senhor pediu para ele, ele precisaria se livrar do fardo dos outros. E, gente, essa história me fez ficar assim, reflexiva. Porque isso acontece tanto na nossa vida. Às vezes a gente tá tão empolgado em servir ao Senhor que a gente quer pegar o mundo com as nossas mãos e segurar, sendo que a gente não pode. A gente primeiro precisa fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. E aí ele deixa as pedras lá e ele vai subindo. E ele volta a cantar louvores ao Senhor. Porque agora o fardo não está mais pesado. E o que é que a gente aprende com isso? Que a gente precisa fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E que quando esse fardo ele estiver pesado demais, a gente precisa refletir de onde vem esse fardo todo. Se realmente é daquilo que o Senhor nos pediu, ou daquilo que o Senhor espera de nós. Porque quando a gente entrega a vida a Jesus, quando a gente entrega o nosso caminho a Ele, a gente entrega também a nossa área profissional, a gente entrega também a nossa rotina, a nossa casa, a nossa família, a gente entrega tudo que nos pertence ao Senhor, porque afinal, Ele é o nosso Senhor e agora nós somos os seus servos. E aí a gente tem que entender que o Senhor ele vai passando, remodelando cada uma dessas áreas. Então a gente começa a refletir sobre o que realmente faz sentido nesse momento. Se é viver essa rotina que a gente vê no Instagram, que muitas vezes não faz sentido algum, porque não nos leva para onde o Senhor nos orientou a ir. Porque muitas vezes a gente tá seguindo uma vida no Instagram, a gente segue rotinas perfeitas ou até mesmo não consegue seguir e se culpa, se frustra, não quer fazer mais nada porque não consegue e sente que está atrasado em comparação às outras pessoas. Mas afinal, você quer ir para onde essas pessoas estão indo? Você tem os mesmos objetivos de vida que essas pessoas? Você se encontra na mesma realidade de vida que essas pessoas? E por que isso é importante para que você reflita? Porque a gente deve entregar a nossa vida a Cristo e Ele nos orienta e a gente não tem que seguir a orientação que Ele dá para outras pessoas, e sim a orientação que Ele nos entregou. Porque se esse rapaz tivesse levado até o alto da colina as pedrinhas que o Senhor o entregou, ele teria descido com a carroça vazia, vocês entendem? E aí sim ele iria conseguir ajudar os outros, aqueles que precisavam ali de sua ajuda, e não aqueles que tinham negligenciado o que poderiam fazer, mas estavam distraídos com uma rotina muito atarefada. E aí a gente começa a entender o porquê o nosso fardo tem sido tão pesado, porque nós temos carregado fardos, expectativas e realidade que não nos pertencem. Não precisamos buscar incansavelmente o sucesso, porque o sucesso nós já temos, que é ter a presença do Senhor Jesus em nossas vidas. Então, que possamos ser um pouco mais como Maria, que estava aos pés de Jesus e que não largava isso, nem mesmo para servir ao próprio Deus. E isso não negligencia o fato que a gente precisa, sim, servir a Cristo. Mas a gente tem que entender que a gente só pode servir um Deus que nós conhecemos. E o servir, ele não vem antes, ele vem após. Porque uma coisa não anula a outra, mas uma coisa não se sustenta sem a outra. Não tem como você servir um Deus que você não conhece. E você não tem como não servir um Deus que você conhece e ama e o entende. Então, quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente vai entender exatamente aquilo que Ele quer que nós façamos. E aí a gente não vai se sobrecarregar, porque o Senhor fala, e é uma verdade, que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Será que o nosso cansaço é realmente pelo fardo que o Senhor nos entregou ou é pelo fardo que nós pegamos sozinhas? Que a nossa vida ela não seja uma distração das coisas que realmente importam. Que a nossa rotina possa ser, sim, produtiva, com foco em seguir a Cristo e ir atrás daquilo que realmente importa. Que possamos estar com os olhos fixados em Jesus, porque aí sim, todas as outras coisas farão sentido. Mas antes disso, será apenas mais uma distração e mais um fardo pesado de se carregar.